Essa daqui é uma ótima opção para usar sobras de linha. Chaveirinhos de coração. Esses aqui tem 10 centímetros cada um. Eu utilizei, aqui tem o fio esterlina, esse aqui é o fio Bela, dá para usar vários materiais, né? O fio de algodão, o fio sintético, barbante. E aí você enfeita com pedrinhas, se tiver, se não, deixa só mesmo no próprio chaveirinho ou fazer uma argolinha, uma correntinha, tá? Eu vou fazer um aqui, um modelinho junto com vocês. Eu vou usar o fio esterlina. A gente começa com uma correntinha, porém, para que não fique esburacando, essa correntinha ela fica bem aqui no começo do trabalho. Para não ficar esburacando, ao invés de fazer simplesmente a correntinha, eu vou fazer um cordão. Então, eu deixei aqui, ó, 25 centímetros de fio, mais ou menos 25 centímetros de fio. Eu vou fazer assim, dar um pontinho aqui bem fechadinho, tá? Ó, só o nozinho, né? Fiquei com a laçadinha na agulha, pega esse fio curto, esse fio que a gente deixou aqui de sobra, ó. Enquanto eu seguro aqui com o dedo essa laçadinha, eu pego esse fio curto e passo assim pela agulha, tá? E seguro aqui, ó, bem no nozinho. Segurei no nozinho, agora eu vou pegar o outro fio, que é o fio que vem do novelo, e esse fio eu vou laçar e puxar, fazendo assim o primeiro ponto da peça. De novo, eu pego o fio curtinho, que é aquele fio, aquela sobrinha que eu deixei, a pontinha, seguro aqui já agora nessa correntinha inicial, né? Laço a agulha com o fio que vem do novelo e faço outro ponto. Isso aqui é um cordãozinho, tá? Esse cordãozinho ele é ótimo para o início do trabalho, olha. De novo, eu laço com o fio curtinho e de novo eu puxo elas laçadas usando o fio que vem lá do novelo. Então, já foram 4, agora já fica mais fácil, porque aí eu já consigo segurar a pontinha aqui, né, ó. E vamos lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. São 18 pontinhos, 18 correntinhas, então eu fiz assim, olha, um cordão. Porque quando eu for trabalhar, a gente tem que trabalhar dos dois lados dessa correntinha, não vai ficar esgarçando o ponto, não vai ficar aberto. Feitos os 18 pontos, eu agora começo a trabalhar a primeira carreira. Faço um ponto baixo aqui, já pegando na base aqui desse primeiro ponto. Então, eu faço dois pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu vou trabalhar até a metade do cordão. Metade do cordão são 9 pontos. Eu já trabalhei o primeiro, não é? Então, eu vou para trabalhar os próximos 8 pontos. 1, 2. Enquanto isso, eu tô escondendo as pontas, né? 3. Trabalha escondendo as pontinhas. 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei na metade do cordão, tá? São 9 pontos para cá, né? 9 correntinhas e aqui mais 9. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas aqui. E vou trabalhar agora o restante do cordão, um ponto baixo em cada ponto de base. Vou fazer 8 pontos aqui, portanto. E já terminando de esconder o fio. Pronto, fiz 8 pontos. Cheguei no último ponto aqui. Então, aqui no último, a gente faz 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. Agora eu vou trabalhar o outro lado. Então, verifica que fica bem interessante fazer esse cordão no início do trabalho, ao invés de fazer correntinha, porque eu peguei 2 laçadinhas do outro lado e desse lado também eu pego 2 laçadinhas do ponto. Então, ele fica bem firme, bem fechado, não fica esgarçando, não é? Aqui, eu vou trabalhar agora apenas 7 pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz os 7 pontos, tá? O meio do cordão tá aqui, ó, faltaria um ponto ainda, né? Mas esse lado do coração a gente pula pontos. Aqui a gente acrescenta, aqui a gente pula. Então, eu vou pular um pontinho aqui desse lado, que é o último pontinho da metade, né? E um aqui, o primeiro, o último daqui e o primeiro de lá. Então, eu pulo 1, 2, venho aqui no ponto seguinte e vou fazer 7 pontos baixos, a mesma quantidade que eu fiz ali do outro lado, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cheguei aqui no último ponto. O último ponto, a gente sempre faz 3 aqui na curvinha, não é? Eu já tenho 2, eu fiz 2 lá no início, então eu faço agora o último pontinho aqui, completei os 3 pontinhos da curva. Olha como ele já faz um formatinho de coração. Então, aí eu vou no primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. No mesmo ponto aqui, eu já faço um ponto baixo e mais um. Então, na curvinha aqui, não é? Então, já fiz 2 pontos baixos. E aí, eu venho na sequência aqui, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar naquelas 2 correntinhas aqui do aumento. Então, olha, são 10 pontos. Na carreira anterior foram 8, né? Agora foram 10. 10 pontos, porque ele vai aumentando, né? 2 correntinhas e mais 10 pontos aqui do outro lado. Fiz os 10 pontos baixos, né? 10 de um lado, 10 do outro. No pontinho aqui do meio, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aí, eu cheguei na parte interna do coração de novo, é a parte onde a gente diminui pontinho, não é? Então, aqui a gente vai fazendo ponto baixo até chegar ali no centrinho. Um, dois, três, 4, 5, 6. Olha, ainda faltam 2 pontinhos. 7. 7 pontos. Aqui tem um, pulo ele, pulo o próximo e venho nesse ponto aqui. E aqui também eu vou fazer 7, porque do outro lado foram 7. Aqui também serão 7 pontos. E cheguei aqui no cantinho, onde eu vou fazer o terceiro ponto que faltava para completar a curva. Eu já tinha feito 2. Agora, eu fiz o terceiro, vou fechar aqui a carreira com um ponto baixíssimo. E aqui mesmo onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu já faço o primeiro ponto baixo da próxima carreira. 2 carreiras já prontas, aí eu faço assim, ó, vou fazendo as carreirinhas e vou dobrando e vendo se tá ficando do mesmo tamaninho de um lado e do outro, tá? Vamos à terceira carreira. São 2 pontos aqui, né, no primeiro ponto de base. E agora, vamos trabalhar um ponto sobre cada ponto de base até chegar aqui no pontinho onde tem as 2 correntinhas. Fiz os pontinhos até chegar aqui no meio, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e começar novamente. Então, essa parte aqui do coraçãozinho onde tem os aumentos, na terceira carreira, nada muda deste lado aqui. E vamos à sequência.
Pronto, foram 11 pontos, 11 deste lado, 11 deste lado. Cheguei aqui na curvinha, aqui eu faço os 3 pontinhos da curva, né? 1, 2 e 3. E nas carreiras anteriores, depois de fazer esses 3 pontos do aumento, eu só seguia aqui ponto sobre ponto, comendo 2 aqui no meio, né? Mas nessa carreira número 3, a gente dá uma mudadinha para que ele comece a fazer o formatinho já de coração, assim, mais acertado aqui dentro. Então, aqui na terceira carreira, depois de fazer esses 2 pontos centrais, eu vou fazer um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer 2 pontos. 1, 2, tá? Aí, depois, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, ó, mais um aqui, 5. Feitos esses pontos, eu vou pular esse, pular aqui e do outro lado fazer a mesma coisa, os 5 pontos. Agora eu faço 2, 2 juntos. Depois eu faço um ponto sozinho e aí eu chego aqui no início, aonde tem os 3 pontos da curva, eu já tinha deixado 2, agora eu só faço mais um e encerro mais uma carreira com um ponto baixíssimo. Essa foi a carreira número 3. Dobra, verifica se tá ficando igualzinho os dois lados. E vamos para a carreira número 4. Carreira número 4 muda um pouquinho, a gente tem que começar a espalhar esses aumentos para não ficar fazendo muito bico aqui. Então, vamos lá. Onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu já inicio a próxima carreira fazendo 2 pontos baixos. 1, 2. No ponto seguinte, mais 2 pontos baixos. 1, 2. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base, fazer as 2 correntinhas lá no meio e trabalhar depois a mesma quantidade de pontos bases do outro lado. Aqui deram 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos. Então, eu vou fazer agora 2 correntinhas e do outro lado também vou fazer 11 pontos. Feitos os 11 pontos, que é a mesma quantidade que eu fiz do outro lado, agora eu vou fazer 2 pontos juntos no próximo ponto de base. De novo, 2 pontos juntos no próximo ponto de base. E vou repetir 4 vezes essa sequência de 2 pontos juntos. Aliás, 2 pontos no mesmo ponto de base, por 4 vezes, ó. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. E depois, eu venho seguindo aqui, já depois da curva, um ponto sobre cada ponto de base. E agora, no meio aqui, eu não vou, nessa carreira, eu não vou diminuir. Eu vou fazer pontos até o último e já começo o próximo aqui e fazendo um ponto sobre cada ponto de base. Dessa vez, eu não fiz redução aqui no meio. Nessa carreira especificamente, não fiz a redução aqui no meio do coraçãozinho, tá? Vou fazendo os pontos aqui até que restem somente, olha, 2 pontos para terminar a carreira. Esses 2 pontos que faltam para terminar a carreira, neles eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Encerrei a carreira, faço um ponto baixíssimo.
encerrei a carreira de número 4. Olha como é que tá ficando bonitinho. Agora eu vou fazer a carreira número 5, que é a última carreira do coraçãozinho. E na última carreira eu vou fazer 2 pontos juntos em cada ponto de base por 6 vezes. Então, olha, aqui no primeiro ponto eu já faço 1, 2, no próximo 1, 2, no próximo 1, 2. Então, eu fiz 3 vezes a sequência de 2 pontos. Quando eu terminar, eu faço 3 aqui do outro lado. Agora, é só seguir um ponto sobre cada ponto de base, até chegar lá nas correntinhas. Aqui já não tem mais aumento, até chegar nas correntinhas, é só seguir um ponto sobre cada ponto de base. Faço aqui as 2 correntinhas, começo novamente um ponto sobre cada ponto de base. Bom, aqui foram 15 pontos e aqui também 15. E agora eu já começo a fazer aquela sequência de 2 pontos no mesmo ponto de base. Olha, 1, 2, de novo, 1, 2, 1, 2. Fiz 3 vezes, mais 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, 6 vezes seguidas eu fiz 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Agora, eu continuo trabalhando aqui um ponto sobre cada ponto de base. Nessa carreira também eu não vou reduzir aqui. Aqui eu continuo fazendo um ponto sobre cada ponto de base, inclusive na curva eu não pulo nenhum. Faltando 3 pontos para terminar, 1, 2, 3, eu vou fazer 2, 2 e 2, ó. Uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, esses foram os aumentos, essa foi a última carreira. Aí, é só cortar o fio, arrematar e fazer uma outra peça igual. Como eu já tenho uma pronta, tudo que eu preciso fazer é colocar uma com a outra aqui e ver se elas estão do mesmo tamanho. E estão, olha. Tá? Tá perfeitinha, tá do mesmo tamanho. Então, agora eu vou começar a fechar esse coraçãozinho, unindo. Então, a primeira coisa é colocar avesso com avesso, né? A gente fecha ela pelo lado direito, tá? Não é pelo avesso, não. Aqui eu já nem corto o fio, já começo a fazer esse fechamento. Eu venho aqui no ponto e pego uma única laçada do ponto aqui, ó. A laçada externa, não a laçada de dentro, a laçada externa. E lá do outro lado também eu pego a laçada externa. Primeiro eu vou juntar e ver se ele tá na mesma posição certinho, ó. A mesma posição, tá assim. Então, eu venho agora aqui do outro lado e pego o ponto, o ladinho externo, laço a agulha e faço um ponto baixíssimo. De novo, laçadinha externa aqui, laçadinha externa aqui. Bom, agora que eu fiz a costura quase toda,
Só deixei aqui uma pequena aberturinha. Por aqui eu vou começar a colocar o enchimento. A gente usa essa fibra de encher a almofada, de preencher amigurumi, né? Aí eu coloco essa fibra aqui, vou ajeitando e moldando. Olha como ele já ganha forma. Se acontecer isso, dos pontos abrirem, a gente refaz uma parte aqui da costura, tá? E outro detalhe, se tiver difícil de colocar a agulha, se os pontos estiverem apertadinhos e a agulha não estiver correndo com facilidade, pode usar uma agulha um pouquinho mais fininha do que a agulha que foi utilizada para fazer o coraçãozinho, tá? É só tomar cuidado para que os pontos não fiquem repuxando, mas você pode usar uma agulha mais fina assim. Bom, tô refazendo aqui a costura, porque alguns pontos esgarçaram, ó, e já tá ficando fechadinha, bonitinha de novo. Aí a gente vai empurrando aqui, ó, esse enchimento, pra que a agulha não passe por ele, tá? Toma cuidado para não, porque às vezes a gente acaba pegando algum pouquinho de fiozinho lá e ele acaba vindo junto com a linha aqui na costura, tá? Então, ele preenche, joga lá para baixo um pouquinho, depois a gente molda melhor, depois que tiver tudo costuradinho, é só moldar corretamente. Olha a costura toda concluída. Agora eu vou cortar e arrematar esse fio. Vou usar uma agulha de tapeceiro. Dá pra fazer com agulha de crochê também, mas a agulha de tapeceiro acaba sendo bem mais fácil. A gente passa aqui por algumas voltinhas, olha, da costura. E agora eu vou dar um nozinho. Para dar o nozinho, eu coloco a agulha aqui em um pontinho e passo apenas um dos fios. Ó. Agora eu amarro com nozinhos bem imperceptíveis, tá? Deixa nozinho de uma maneira que ele não apareça. Depois de ter dado os nozinhos, a gente continua disfarçando esse fio aqui, jogando entre os pontos de maneira que não apareça, preferencialmente na beiradinha, mas se perceber que tem algum furinho assim, ó, alguma aberturinha, a gente já aproveita o fio para dar uma disfarçadazinha aqui também, tá? E pronto, a gente vai pondo esse fio assim, entre um pontinho e outro, volta lá para dentro, sai em algum outro pontinho. Agora eu vou cortar aqui, a gente puxa bem ele aqui, corta bem rente, que essas pontinhas acabam entrando lá e ficando escondidinhas. Nesses dois chaveirinhos eu coloquei pedrinhas bem fininhas. Então, eu coloquei apenas um fiozinho por dentro, porque não caberia uma correntinha não iria passar no furinho. Mas nesse daqui, eu vou colocar duas bolinhas de madeira. Olha, tá vendo quantas combinações que dá pra fazer? Eu vou colocar essas bolinhas de madeira e elas são um pouquinho mais grossas. Então, nesse caso, a gente consegue passar uma correntinha por elas. Então, eu vou fazer assim. Pega uma quantidade de fio. Eu vou colocar aqui o fio bem no meinho aqui. No meinho do coração. Puxo aqui o fio, ele tá dobrado, que eu vou usar ele duplo, né? Então, ele tá dobrado, ó. Você já laça a agulha,
e já puxo aqui pra dentro. E faço uma correntinha. Volto aqui e faço um pontinho baixo, que assim ele fica bem firminho, tá? Pronto. Ficou bem firminho, agora a gente vem com a correntinha em si. Corto o fio. Não vou fechar ainda as correntinhas, porque se precisar desmanchar, é mais fácil passar ela assim. E qualquer coisa, se precisar, eu desmancho. Ó, vou inserir a agulha dentro da bolinha e passar a correntinha por ela. Pronto, a primeira já foi. Agora, mais uma. Passo a agulha por dentro da bolinha. Passo pelo... Que bonitinho que ficou. Agora sim, eu vou prender isso daqui na argolinha do chaveiro. Peguei aqui um chaveirinho dourado, aí eu venho aqui na pontinha da corrente e vamos ver se a agulha entra para fazer uma correntinha aqui nela. A correntinha de crochê dentro da corrente do chaveiro. Consegui. Agora, com a própria agulha de tapeceiro, eu vou dar mais algumas voltinhas. Passo aqui, ó, a agulha pela correntinha, tá vendo? Eu passo pela correntinha e pela argola de corrente do chaveiro. Mais uma vez. Olha, tá vendo? Agora, eu vou passar essa agulha por dentro das duas bolinhas, passei. De forma que ela veio parar aqui embaixo de novo. Aqui, eu vou passar um fiozinho só, pelo coraçãozinho. Um eu passei pelo coraçãozinho e o outro não. Eu vou amarrar, vou dar os nozinhos aqui. De novo, eu vou colocar a agulha de tapeceiro. Olha, venho lá pra dentro, jogo aqui em algum cantinho, passo no fiozinho, vou de novo. Esses fiozinhos, eles vão ficar lá dentro, tá? Do chaveirinho, eles não vão sair depois. A gente dá uma puxadinha, corta bem rente. E o fiozinho já sumiu lá pra dentro. E aqui estão os 3 chaveirinhos. Então, eu tenho agora o fio esterlina, amarelo, com bolinhas de madeira, fio esterlina vermelho, com pedrinhas, olha, pedrinhas quadradinhas rosadas. E esse aqui, em rosa antigo, o fio Bela, com bolinhas violeta. Gente, tá muito lindo, não tá? E é bem fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês.